Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 53. Bons estudos! Aumentar a produção, diminuir as margens de erro, aumentar a qualidade. Essas são frases que resumem o que as indústrias buscam hoje em dia para conseguir competir no mundo da economia globalizada, tá certo? Mas esses objetivos não são novos, não. Foi na busca deles que os técnicos desenvolveram as máquinas ferramenta comandadas por computador, isso é, as máquinas CNC. Na teleaula de hoje, você vai conhecer a fresadora CNC. Você vai ver que as fresadoras CNC foram as primeiras da era das máquinas comandadas por computador. Vai estudar o seu funcionamento e ver como é feita a programação dessas máquinas. Bom, a essa altura você deve estar se perguntando, afinal de contas, o que significa CNC? O que é uma fresadora CNC? Calma, as respostas para essas perguntas já estão chegando na teleaula que começa agora. Fresadora CNC. Você vai ver que ela é muito diferente da minha fresadora aqui, que é convencional. Vários componentes são diferentes. Quando você estiver diante de uma fresadora CNC, você vai reparar, por exemplo, que ela não tem manípulos e as alavancas que as fresadoras convencionais têm. Mas você vai perceber que a grande diferença entre as máquinas CNC e as máquinas convencionais está mesmo na forma como a gente trabalha com uma e com outra. Nas máquinas CNC, o operador desempenha basicamente duas funções. Ele programa o processador que controla os movimentos da máquina e acompanha a usinagem, corrigindo eventuais falhas. A grande sacada dessas máquinas está aí, o CNC. Ele tem um processador que controla os movimentos da máquina, seguindo um programa pré-estabelecido pelo operador. Esses aí são os drivers, circuitos eletrônicos que auxiliam o CNC a controlar a máquina. Os drivers funcionam como um tipo de amplificador de sinal elétrico. O sinal elétrico sai do CNC, passa pelo driver, onde é amplificado, e daí é mandado ao motor da máquina. E aí estão os sensores. São os sensores que informam ao CNC se as ordens estão sendo corretamente cumpridas pelos motores. Os principais sensores de uma máquina como essa são os que verificam a posição e a velocidade dos vários motores e peças. Bom, como você notou, a eletrônica é que faz a diferença entre uma máquina convencional e uma CNC, mas não é só ela. Repare que os fusos dessa fresadora CNC também são diferentes. São semicirculares, de modo a reduzir o atrito e aumentar a exatidão da máquina. Tito, Oi. eu já fui apresentado essa fresadora CNC, mas eu não tô lembrando direito agora o que é esse tal de CNC. Caio, eu vou refrescar sua memória. CNC é uma sigla e que significa Comando Numérico Computadorizado. Tá. Ele serve para controlar algumas máquinas, ferramenta tipo torno, fresadora e outros tipos de máquinas também. Tô lembrando. A gente já estudou esse tal de CNC com tornos. É verdade. E se você não tá lembrado agora, ou se você perdeu essa teleaula, não se preocupe. Hoje nós vamos dar uma olhadinha em CNC. A história do sistema CNC começa logo depois da Segunda Guerra Mundial, na última metade da década de 40. A Força Aérea Americana precisava de máquinas mais precisas e mais eficientes para fabricar peças para seus aviões e helicópteros. A saída foi automatizar os processos por meio de computadores. Assim, os técnicos começaram a desenvolver a primeira fresadora com controle numérico. Não se tratava de um computador. Na época, eles nem tinham sido inventados. Era quase uma calculadora gigante. A ideia era simples. De um lado, a fresadora. Do outro, um controlador numérico que deveria comandar os movimentos da máquina.
Da mistura desses dois sairiam as avós das máquinas CNC de hoje. Na teoria parece fácil, mas na prática demorou algum tempo até se conseguir uma máquina realmente eficiente. Mas acabou dando certo. E aquele comando numérico antigo, que era quase uma calculadora, acabou evoluindo até o computador. E aí está o sistema CNC, Comando Numérico Computadorizado. Nas grandes indústrias, as fresadoras CNC evoluíram ainda mais, incorporando outros dispositivos e aumentando assim a produção. Uma máquina como essa é chamada de centro de usinagem. Repare como é quase tudo automático. Veja só, esse dispositivo se chama magazine. Ele é um tipo de depósito de ferramentas da própria máquina. Ele também pode ser chamado ATC, quer dizer, trocador automático de ferramentas. De acordo com a programação, a máquina sozinha troca a ferramenta do cabeçote por outra que está no magazine. Incrível, hein? Tanto o centro de usinagem quanto a fresadora CNC permitem a produção de grandes lotes de peças. A diferença entre o centro de usinagem e a fresadora CNC é que o centro de usinagem é muito mais flexível. Ele é capaz de produzir simultaneamente peças distintas. Isso se ele tiver, como essa, 2 ou 3 paletes instalados. A automatização foi o caminho para aumentar a produção e a eficiência de várias máquinas. Você acabou de conhecer um pouquinho da história das fresadoras CNC. Você viu como elas evoluíram até chegar aos centros de usinagem que são usados hoje em grandes indústrias. Agora, você já parou para pensar como é que essas máquinas automáticas fazem para mandar a ferramenta direto aos pontos que precisam ser usinados? É isso mesmo. Nós vamos dar uma olhadinha no sistema de coordenadas. Você se lembra da aula de torno CNC? Então, é parecido. Você aprendeu que o torno usava um sistema de coordenadas parecido com o que se usa para jogar batalha naval. Temos eixos e um ponto de origem que, no caso das máquinas, é chamado zero peça. O zero peça dá a localização da peça na máquina. É a partir dele que são obtidas as coordenadas para usinar a peça. Com a fresadora CNC, o raciocínio é o mesmo. A gente também trabalha com coordenadas para localizar os pontos de partida e chegada da ferramenta. A diferença é que a fresadora CNC tem 3 eixos. O eixo X refere-se ao deslocamento longitudinal da mesa de uma fresadora vertical. O eixo Y corresponde ao deslocamento transversal da mesa da fresadora vertical. E o eixo Z corresponde ao eixo de movimentação vertical da ferramenta, isto é, o movimento de subida e descida da mesa da fresadora vertical. Bom, então o jeito que a fresadora usa para localizar os pontos de usinagem é o mesmo que os tornos. Exatamente, basicamente é o mesmo, Caio. A diferença é que nos tornos a gente trabalha com 2 eixos. Isso. E nas fresadoras com 3 eixos. Ou mais. Bom, é claro que existem fresadoras com mais de 3 eixos, mas vamos ficar com essa aqui que tem só 3 eixos. Exatamente, o pessoal se assusta muito com a palavra automação e programação. Mas a coisa não é tão difícil assim, não. A gente já conhece os sistemas de coordenadas. E o zero peça é a chave para se localizar a peça sobre a mesa da máquina. É no zero peça que começam os eixos do sistema de coordenadas da máquina. No caso das fresadoras, o zero peça deve estar em um ponto qualquer da mesa que facilite localizar as coordenadas. O importante é sempre usar o mesmo zero peça durante toda a usinagem. Afinal, é a partir dele que a máquina se orienta dentro das coordenadas e pode alcançar os pontos de início e fim de usinagem. É isso aí. Depois que a gente entende como a máquina faz para achar os pontos de usinagem, é hora de aprender como é feita a programação. Mas não se assuste. Isso que a gente chama de programação é apenas a linguagem usada para comunicar à máquina as nossas ordens. E aí que está o X do problema: comunicar. Como é que a gente faz para se comunicar com uma máquina? É simples, falando a língua dela. E nesse caso, falar a língua dela significa saber os códigos que correspondem a cada comando. Ou seja, cada código que a gente registra no painel de controle da máquina corresponde a um determinado movimento dela. Aprender a programar a máquina é saber o que cada um desses códigos significa.
Agora eu já saquei, Tito. Olha aí. A gente tem que instruir a máquina a usinar percorrendo esses pontos aqui para conseguir esse formato da peça. E cada um desses pontos tem as suas coordenadas em relação ao zero peça. É isso aí. Olha aí. Cada ponto tem o seu par de coordenadas. O ponto A, por exemplo, fica a 10 milímetros do zero peça, caminhando pelo eixo X. Já no eixo Y, a gente não precisa andar. Ele fica a 0 milímetro do zero peça. E a mesma coisa acontece com os outros pontos. Repare que todos eles têm o seu par de coordenadas. Caio, como é que eu digo para essa máquina que ela deve usinar esses pontos daqui? Bom, é aí que entra a programação, Tito. A primeira coisa a fazer é identificar o programa. Programa é o conjunto de operações que a gente determina que a máquina faça para usinar uma peça que está sendo trabalhada. Cada operação da máquina corresponde a um bloco de programa. A gente usa o ponto e vírgula para indicar o final de cada bloco. E para identificar, a gente utiliza o código O seguido de um número. Certo. Bom, no nosso caso, vamos chamar o programa de 1500. 1500. Tá bom? Tá ok. Essa identificação é o primeiro bloco do nosso programa. Certo, já está batizado, Caio. E agora, qual é o próximo passo? Bom, nós temos que colocar as informações na máquina. Mas muita atenção, porque essa aqui é uma máquina muito obediente. Então, tudo que você quiser que ela faça tem que estar na programação. Bom, o passo seguinte é informar na máquina qual unidade de medida nós vamos usar nas coordenadas, se vão ser milímetros ou polegadas. O comando G21 informa a máquina que nós vamos trabalhar em milímetros. Bom, mas aqui na nossa programação, Caio, qual é o próximo passo? Bom, aqui a gente está trabalhando com uma fresadora CNC e não com um centro de usinagem. Na fresadora CNC, a fixação da fresa é feita manualmente. Já no centro de usinagem, ela é automática, tem que ser programada. Muito bem, a fresa já está fixada. Nosso próximo passo é escolher a sua rotação. Para isso, Tito, a gente usa o comando S. S. Bom, vamos determinar que essa velocidade vai ser de 2.400 rotações por minuto. 2.400. Bom, então o comando fica S2400. Aí a gente determina o sentido de rotação da ferramenta. O comando M3 manda que a ferramenta gire no sentido horário e o M4 no sentido anti-horário. Bom, então esse bloco fica assim, S2400 M3. Olha aí, os comandos G0, G1, G2 e G3 se referem ao deslocamento da ferramenta. Já o comando F indica a velocidade com que a ferramenta deve avançar. Este bloco, por exemplo, manda a máquina movimentar a ferramenta em avanço rápido até um ponto que fica a 10 milímetros do zero peça na coordenada X, a 10 milímetros do zero peça na coordenada Y e a 50 milímetros do zero peça na coordenada Z. Esse bloco faz com que a ponta da ferramenta desça 10 milímetros abaixo da superfície da peça, em movimento rápido, e também liga o fluido de corte. Este bloco faz a aproximação rápida da ferramenta de modo que ela fique à direita do perfil. Feito isso, é só usinar. Esse bloco manda a máquina movimentar a ferramenta até um ponto que fica a 10 milímetros na coordenada X e 0 milímetro na coordenada Y. Ela diz também, através da função F, que a ferramenta deve avançar numa velocidade de 250 milímetros por minuto. É isso aí, Caio. Olha aí, a função M8 manda a máquina ligar o fluido de corte. A M9 manda desligar. A função M5 desliga o motor do cabeçote. E a M30 indica que o programa acabou. O importante é você lembrar que a máquina vai seguir as suas determinações, na ordem que você pôs na tela. É isso aí. Não adianta você começar um programa, por exemplo, com o comando M30, que indica que o programa terminou. Bom, por falar nisso, vamos para a revisão antes que a teleaula acabe. Exatamente. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você foi apresentado a uma fresadora CNC. Você viu como surgiram essas máquinas e aprendeu que CNC significa Comando Numérico Computadorizado. Você viu algumas das diferenças que existem entre as fresadoras convencionais e as fresadoras CNC. Aprendeu que as fresadoras CNC evoluíram e se tornaram centros de usinagem. Você recordou o que é sistema de coordenadas e viu como a máquina usa esse sistema para localizar os pontos que devem ser usinados na peça. Por fim, você teve algumas noções de comandos usados na programação da fresadora CNC. Não se esqueça de aprofundar tudo que você viu nessa teleaula. No seu livro, você vai encontrar informações valiosas que vão ajudar você a entender melhor a linguagem e a programação das máquinas CNC. Bom estudo e até a próxima!
Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.